A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para vocês um versículo que me chamou muita atenção e o meu pastor estava pregando sobre isso. Então, isso que eu vou passar para vocês é aquilo que eu aprendi com o meu pastor. Eu estava observando e ele trazia um versículo que, assim, eu nunca tinha parado para atentar para os detalhes desse versículo, né? Então, é por isso que todos os dias você aprende uma coisa nova. E quando ele pregava, o pastor Jonathan, ele falava aqui sobre o versículo 3 do capítulo 22 de Gênesis, e que ele intitulou A Jornada da Obediência. E por que eu estou repetindo o mesmo título? Porque eu aprendi detalhes importantíssimos nesse versículo, e eu vou ler para vocês os 3 versículos. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E o versículo 3 diz assim, ó: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, Deus, ele coloca Abraão à prova, e a gente às vezes entra numa prova num dia difícil e já pensa, meu Deus, por que tanta prova? Mas a gente aprende todos os dias que Deus, que o Senhor, ele prova para aprovar. E faz se necessário que o crente viva em fidelidade, suportando, né? Porque Deus não suporta além do que nós possamos, ele não nos prova além do que a gente suporta. E ele diz assim, ó: leva o teu filho para o holocausto. E você? Se Deus te pedisse, dissesse, teu filho, tu teria coragem de dar teu filho? E esse texto está trazendo já memória e apontando para Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que dá o seu único filho. Eu confesso, se Jesus dissesse, olha, dá o teu filho hoje por um assassino, ou por alguém que fez isso e aquilo, coisas erradas, eu não teria coragem de fazer isso. Por isso que é Deus, só Deus para fazer, ter tamanho amor por nós. E quando ele vai para o lugar do holocausto, ele diz umas coisas bem interessantes. Porque no versículo 5 ele vai dizer assim, ó: Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então observa a trajetória desse homem de Deus, de Abraão, pai da fé. Deus lhe pede o filho, ele atende ao pedido do Senhor, leva o seu filho para o holocausto, mas a fé dele é tão grande que ele diz para os seus servos que vão com eles: olha, vocês esperam aqui, porque eu e o moço, nós vamos lá apresentar o sacrifício ao Senhor, mas já já a gente volta. Mas espera aí, Deus não tinha pedido o seu filho? Mas Abraão tinha tanta certeza de que o Deus que lhe deu a bênção, o filho, é o mesmo Deus que guarda os seus dias, os seus passos. Ele sabia, ele tinha fé que Deus faria o melhor. E a prova disso é que quando ele vai levantar o cutelo para tirar a vida, para sacrificar a vida do filho, ele escuta o brado: ei, para com isso. E olha do lado e tá ali o cordeiro para ser sacrificado, imolado. E o que me chama a atenção não é só o fato dessa história de ter levado lá, a obediência dele, a fé dele em dizer para seus servos: olha, fica aqui porque nós vamos voltar. Que Deus é esse, né? Que dá-nos uma fé e trabalha na nossa vida de tal forma que ele tinha certeza que ele ia, Deus lhe pede o filho, ele vai, eu vou dar. Mas ele sabia que alguma coisa tremenda ia acontecer. E aconteceu. Ele volta com o seu filho, adorou a Deus, sacrificou ao Senhor e vem jubilando e glorificando o nome do Senhor. Então, o que eu digo para você hoje é: confia. Confia, porque se o Senhor está te pedindo coisas grandes ele vai fazer na sua vida. É só questão de tempo. Só não para no meio do caminho.